Fala galerinha, beleza? Aula de física, gravitação comigo, professor Fontinelli na área, beleza? Vamos resolver hoje exercício apenas, ok? Vamos lá então, a questão número 2, leia com atenção, lá na sua apostila fala assim, ó. Você está muito gordo, fala o cara, o Garfield responde, estou ouvindo. Aí o cara fala, quero que você perca peso, ouviu bem? Aí o Garfield, falou. E o cara fala, e aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Olha só, entendeu o trocadilho aí? O que acontece? Ele pediu para o Garfield diminuir o peso, perder peso, não é isso? Você tem que lembrar que peso e massa são grandezas diferentes. Massa é a quantidade de matéria que você tem no corpo. Peso é a força com que um planeta atrai o corpo para o centro dele. Beleza? Como ele pediu para que tenha um peso menor, diminuir o peso, ele foi queria ir para um planeta onde puxasse ele com menor intensidade para o centro. Ele deveria ter falado o quê? Que ele quer que ele tenha menor massa, e aí sim Garfield iria emagrecer. Isso pensando em quê? Pensando nas características físicas, né? Falando fisicamente correto, seria assim. Então vamos lá para os itens da questão número 2. O item 1 fala assim, ó. Num planeta em que a aceleração da gravidade for menor que a da Terra, o gato Garfield apresenta um peso menor. Vamos lá? Lendo agora, observando os detalhes da questão. Fala assim, ó. No planeta em que a aceleração da gravidade for o quê? Menor que a da Terra, o gato Garfield apresentará um peso menor. Beleza. Primeira coisa, vamos lembrar da fórmula do peso. Beleza? Como é que é a forma do peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ele está dizendo o seguinte, a gravidade vai ser menor. Gravidade menor, setinha para baixo. Então, o que vai acontecer? O peso do Garfield também vai ser menor. Beleza, né? Isso. Se a gravidade for menor, o peso vai ser menor. Vamos conferir? Vamos fazer a aplicação do peso em uma massa na Terra e na Lua? Aí a gente fica com absoluta certeza do que a gente está fazendo, ok? Olha lá. Peso na Terra de uma massa de 50 kg, eu peguei aqui aleatório, tá, pessoal? Eu peguei aqui aleatório, uma massa de 50, a gravidade da Terra é aproximadamente 10. E se eu pegasse na Lua, como é que seria? Peso na Lua vai ser a massa vezes o que? A gravidade da Lua, ok? A gravidade da Lua é aproximadamente 1,6. Observa que a massa é a mesma, por quê? Tanto na Terra quanto na Lua a massa é a mesma, a massa é invariável, ok? A massa é invariável, o que vai mudar é a gravidade, tranquilo? Então observa, 50 vezes 10 vai dar o quê? 500 newtons, essa é a força com que a Terra puxa um corpo de 50 quilogramas, isso ao nível do mar. Quando você tem aqui, olha, o peso na Lua, eu tenho que pegar a massa desse corpo pela fórmula, olha só, massa vezes a gravidade de quem? Gravidade da Lua, que é quanto? 1,6. E aqui tem uma jogadinha que a gente sempre fala, olha, para eliminar essa vírgula, já que eu tenho um zero sobrando aqui, o que eu faço? Anda essa vírgula para a direita, ficando 16, e essa minha vírgula aqui anda para a esquerda. De forma que eu aumento uma casa onde tem a vírgula e diminuo uma casa onde tem um zero. Dessa forma fica 5, porque andei a casa diminuindo aqui no 50, passando para 5. E aumentando a minha vírgula aqui, ó, de 1,6 para 16, fica 5 vezes 16. É muito mais fácil você pensar essa multiplicação sem vírgula. Então 5 vezes 16 dá quanto? 80 newtons. Então observa, se a minha gravidade diminuir, foi para 1,6, o meu peso é 80. Se a minha gravidade for maior, no caso da Terra, que é 10, o meu peso vai ser o que nesse caso? 500 newtons. Então o item está o quê? Corretíssimo. Por quê? Quanto menor a gravidade, menor será o peso. Olha, quando a gravidade passou de 10 para 1,6, o peso passou de 500 para 80 newtons. Fechou? Tranquilo? Vamos para a próxima, então. O próximo item fala assim, ó. Num planeta em que a aceleração da gravidade for menor que a da Terra, o gato Garfield apresentará uma massa menor. Observe o seguinte. Esse texto do item 1 e o texto do item 2 são muito parecidos, tá? Quando aparecer uma questão dessa para você, você compara aonde está a diferença de um no outro, tá? E observa, obviamente, aonde são as partes mais importantes de comparação que a questão está fazendo. Então vamos lá, lê de novo. Num planeta em que a aceleração da gravidade for menor, olha, de novo, aqui também fala, no planeta em que a aceleração da gravidade for menor que a da Terra,
Beleza, não mudou nada até agora. O gato gasto apresentará uma massa menor. Olha lá, massa menor. Aqui era peso. Ele está dizendo o seguinte: se eu mudar a gravidade, a massa do corpo muda. Não, isso não pode acontecer. A massa só vai mudar se eu tirar um pedaço do corpo. Não se eu mudar esse corpo meu de local. Beleza? Então a massa nunca vai mudar. A massa é invariável. Posso mudar para levar para qualquer lugar, a massa vai ser a mesma. Isso segundo a ideia de Newton, newtoniana, mecânica clássica, ok? Então o que acontece aqui? Nós vamos ter o que? O item está errado, incorreto, beleza? Vamos lá então para o próximo item. Até agora só o item 1 é verdadeiro. Vamos para o próximo item então, item 4. Diz assim, ó, num planeta de massa maior, que é a da Terra, o gato gato apresenta um peso maior. Lembra, para ter peso, eu tenho que ter o quê? Maior gravidade, ok? Para ter peso maior, eu tenho que ter maior gravidade. E aí, como eu estou falando em planeta, toda vez que a gente fala em planeta, massa de planeta, o que eu tenho que observar? Lei da gravitação universal, que é essa equaçãozinha aqui que nós temos, ok? Vamos pensar o seguinte, como eu estou falando de um corpo, né, que no caso é o gato Garfield, vamos pensar na relação entre peso e força gravitacional. Quando eu pego um corpo qualquer e quero analisar ele sobre a superfície de um planeta, ou próximo à superfície de um planeta, eu posso substituir essa força gravitacional pela força peso, tá ok? E aí, substituindo, eu teria justamente o peso é igual a massa vezes a gravidade. Corta as massas dos dois lados, o que sobra? A gravidade. Então, essa gravidade aqui passa a ser o quê? A constante gravitacional, emissão e D ao quadrado. Que é emissão? A massa do planeta. Quanto maior a massa do planeta, maior a gravidade. Quanto menor a massa do planeta, menor a gravidade. Mas a gravidade não depende apenas da massa. Depende também da distância ao quadrado. E essa distância aqui, olha, como eu passar para cá para a gravidade, ela passa multiplicando, né? Assim, ela está dividindo, passa para cá multiplicando. Como a distância e a gravidade ficam multiplicando, elas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer, Fontenelle? Que quanto maior a distância que esse meu corpo estiver do planeta, quanto maior a distância, menor a gravidade. Deu para sacar? Quanto a distância aumenta, a minha gravidade diminui. E se fosse o contrário, Fonte? É o seguinte, se essa distância aqui diminuir, a minha gravidade vai aumentar. Então a gravidade pode mudar? Pode mudar. Até então nós não tínhamos visto essa característica porque nós não tínhamos falado sobre gravitação ainda. Mas a gravidade, na verdade, ela muda de acordo com a distância e com a massa do planeta que está provocando esse campo gravitacional. Beleza? Aqui, a questão está dando a entender que depende apenas da massa maior da Terra. E não, depende das duas coisas, tanto da massa quanto da distância ao quadrado. Beleza? Por isso o item está incorreto, ok? Item próximo, item 8. Fala assim, ó. No planeta de raio maior que o da Terra, o gato Garfield apresenta um peso menor. É a mesma ideia, tá certo? Olha, ele não depende apenas da distância, depende da massa também. Essa minha distância pode ser o raio? Pode. Não obrigatoriamente vai ser o raio, porque ele pode ter, se ele estiver na superfície, é só o raio, beleza, sem problema. Mas se ele estiver em uma determinada altura, altitude, aí vai ser o raio mais a minha altura ou altitude, beleza? Então o que eu tenho aqui? Depende da gravidade da massa e da distância, e não só do raio, ok? Então o item também está incorreto, tranquilo? Vamos para o próximo item. Item 16, fala assim, ó. No planeta de massa 2 vezes maior que a Terra e de raio 2 vezes maior que o terrestre, o gato Garfield apresenta um peso equivalente à metade do apresentado na Terra. Fonte, que acha é isso? Calma, relaxa. Olha só, quando ele falou de planeta aqui, vamos ao quê? Lei da gravitação universal. Então tá lá a lei da gravitação universal. Como ele está comparando esse outro planeta qualquer, ó, num planeta de massa, certo? Com a Terra, eu vou pegar a Terra como referência, beleza? E aí, olha, força gravitacional da Terra vai ser a gravidade vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo, sobre a distância ao quadrado. Tranquilo? Essa é a minha distância, pode ser o raio? Pode. Mas se não tiver altura, se tiver altura vai ser o quê? O raio mais a altura que ele tiver, a altitude que ele tiver. Tranquilo? Agora vamos fazer isso aqui, só que para o planeta. O planeta de massa é 2 vezes maior. Então, no planeta hipotético que ele está falando, essa minha massa não vai ser igual à da Terra, vai ser 2 vezes maior.
Tranquilo? E o raio? O raio também vai ser 2 vezes maior. Aí você tem que ter um cuidado. Aqui a gente está falando de massa da Terra, massa do corpo, distância o raio da Terra. Agora, nesse caso aqui, olha, é a massa do corpo que é 2 vezes maior. Olha como é que ele fica na equação. A massa do corpo 2 vezes maior. E esse meu raio aqui, que a gente está chamando de distância, vai ser o quê? 2 vezes maior que o terrestre. Então, SD é a distância terrestre, do raio terrestre. E aqui seria o quê? 2 vezes maior. Cuidado, porque esse 2 aqui está elevado ao quadrado. E o D também está elevado ao quadrado. Olha, esse quadrado está fora do parênteses. Beleza? Então, quando você substituir aqui, você não pode deixar o 2 fora. Senão você vai errar a questão. Tranquilo? Vamos isolar então os números, né? Resolver essa potênciazinha aqui e isolar os números para a gente poder ver o que está aparecendo para a gente. Olha só. Esse 2 aqui vou colocar para fora. E esse 2 aqui vou levar debaixo do denominador, vou levar ao quadrado. Vai ficar quanto? 4. 4 o quê? Esse D vai ficar ao quadrado, fica D ao quadrado. Beleza. Observa que esse cara aqui, desse formato, desse jeitinho que está aqui, quem é ele? A força gravitacional terrestre. Esse cara todo aqui, o que ele é? A força gravitacional do planeta lá que ele falou, hipotético. Beleza, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o 2 com 4, simplificar por 2, não é isso? Vai ficar 1 sobre 2 isso aqui. Agora, isso aqui, você concorda comigo que esse cara, Gzão, Mzinho sobre D ao quadrado, é o mesmo cara que está bem aqui, olha? Não é o mesmo cara? Se é o mesmo cara, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse cara aqui por quem? Pela força gravitacional terrestre. Então eu posso fazer assim, ó. Esse cara eu substituo e fica dessa forma. 1 sobre 2. Por que é 1 sobre 2? Porque esse 2 sobre 4 aqui ficou simplificado. Por 2. 2 por 2 dá 1 lá em cima, ó. E o 4 por 2 dá 2 aqui embaixo. E esse Mzinho sobre D ao quadrado? Esse cara aqui é exatamente esse cara que está aqui em cima, que é quem? A força gravitacional terrestre. Então a gente só substituiu. Multiplicando 1 vezes esse cara, é o mesmo, cara. Então vai ficar o quê? A força do planeta, gravitacional do planeta, é a força gravitacional da Terra dividido por 2. Ou seja, é a metade da força gravitacional terrestre. Bora ver o que ele falou? Num planeta de massa 2 vezes maior que a da Terra, beleza, substituímos aqui. E de raio 2 vezes maior que o terrestre, beleza, colocamos aqui 2D. O gato apresenta um peso, que é a força gravitacional, equivalente à metade do apresentado na Terra. Olha aqui, a força gravitacional do planeta, que é a força peso, é a força da Terra dividido por 2, ou seja, é a metade. Então o item está o quê? Correto. Fechou? Tranquilo isso aí? Vamos então para a próxima questão. Próximo item, aliás, fala assim, ó. O peso do gato Garfield será o mesmo independentemente do planeta para onde for levado? Não, né, cara? Olha só, observa. Nós fizemos lá no primeiro item e quando eu levava para a Lua, já mudava o peso. Agora, a massa não muda. A massa, se fosse massa no lugar do peso, bem aqui, olha. Tira peso e coloca massa, fica certo. Mas peso não muda independentemente do planeta? Não, não é assim não. Tem que fazer a continha para ver se realmente não vai mudar. Então, o item 32 está incorreto. Então, só o 16 e 1 que estavam corretos. Ele quer que eu some esses dois caras, olha. E esses dois caras somados vai dar o quê? A letra C. Letra C de cachorrão. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá então, olha só. Questão 3, fala assim, olha. Sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto. Vamos lá. Item 1. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é por isso que a Lua gira ao redor da Terra, né? A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. A Lua exerce uma força de atração sobre a Terra? Também, por isso que você tem o fenômeno das marés, né? Na verdade, as marés, elas se movem de 6 em 6 horas em um ponto, né, fixo na Terra. Por quê? Porque você tem o movimento da Lua atraindo a massa de água, tá certo? E aí esse movimento provoca as marés, beleza? Então o item 1 está corretíssimo. Item 2. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos de materiais quaisquer? Exatamente. Tanto é que a gente acabou de falar, olha, a Terra atrai a Lua? Perfeito. E a Lua atrai a Terra? Também. Então duas massas sempre vão se atrair, segundo a lei da gravitação universal, que é criada também por Newton, tá certo? Lei de Kepler não, óbvio, né? Mas a lei da gravitação universal também foi criada por Newton. E segundo essa visão newtoniana,
você tem essa característica de que uma massa atrai a outra massa sempre, beleza? Isso caracterizando um par de ação e reação. Lembrando, par de ação e reação tem o quê, cara? Quais são as características? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e nunca se anulam. Por que nunca se anulam? Porque agem em corpos diferentes, beleza, galerinha? Fechou? Vamos para o próximo item, então. Está correto? Vamos para o próximo. 4. O período de tempo. Isso é uma redundância, né? Esse período só pode ser de tempo, tá, pessoal? Mas, vamos lá. Caiu na prova da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos lá. Período de tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol. A lei que fala sobre essa característica é a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, que fala o seguinte, olha, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante. Isso está errado. Por que está errado? Porque está falando o seguinte, que é inversamente proporcional à distância do planeta. E não é. O certo seria assim, ó, o período de tempo ao quadrado que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol é inversamente proporcional à distância ou raio ao cubo, beleza? Ou o raio médio, ou a distância média do planeta até o Sol. Aí estaria correto, porque a relação de quadrado e cubo tem que ser dita no texto. A não ser que ele falasse apenas o seguinte, é uma relação diretamente proporcional. Por quê? Porque é uma divisão. Aí ficaria 100% correto, tá ok? Esse inversamente não. Lembra que a gente falou lá anteriormente que a distância e a gravidade eram inversamente proporcionais porque ficavam multiplicando? Pois é, aqui período e raio estão dividindo, são diretamente proporcionais. Fechou? Então tem essas duas características aí. O diretamente, tá ok? E a relação, do tipo de relação diretamente, que é o período ao quadrado sobre o raio ao cubo. Tranquilo? Para a gente verificar se essa relação é constante, eu trouxe uma tabelinha aqui para você, olha, para você ver quando foi feito, né, esse cálculo dos planetas do nosso sistema solar, para verificar se esse período ao quadrado sobre o raio ao cubo dava uma constante, foi encontrado esses valores aqui. Aí você observa, quando eu jogo esses valores aqui, ó, período de revolução de cada um e o raio do planeta de cada um em t ao quadrado sobre raio ao cubo, você vê que dá uma diferença bem pequena. Mas Kepler não tinha essa precisão, apesar de ele saber que tinha uma certa incerteza ali. Mas ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje para fazer as contas, né, das quais nós fazemos muito facilmente com computadores. Mas, de qualquer forma, ele sabia essa variação e houve um erro muito pequeno dos cálculos que Kepler fez lá no século XVII, no século XVI, para encontrar justamente essa constante K. Como o erro, né, o que está certo e errado depende muito da precisão que você quer, o erro só vai ter aqui na terceira casa decimal. Então, uma excelente aproximação dentro da física quando você tem um padrão desse tipo aqui. Beleza? Vamos lá para a próxima? Próximo item, fala assim, ó, o segmento de reta traçado que o planeta ao Sol varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol. Que lei é essa? Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Áreas iguais em tempos iguais. Beleza? Durante o período de revolução do planeta. Item está corretíssimo. E o último item fala assim, ó, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas. Perfeito. Primeira lei de Kepler fala, lei das órbitas, né? As órbitas são elípticas. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Perfeito. Correspondente à órbita de cada planeta, né? No vídeo nosso do conteúdo, tem lá como que você forma o elipse e mostrando exatamente o que são os focos, ok? Dá uma olhadinha lá se você estiver com dúvida. Vamos lá, então? Item está correto. Então, todos os itens estão corretos, menos o item 4. Logo, a soma vai dar 27. E para fechar, vamos fazer mais uma aqui rapidinho, que fala assim, ó, a segunda lei de Kepler permite concluir que um planeta possui o quê? Segundo a lei de Kepler, é a lei das áreas, né? E está falando de velocidade e proximidade do Sol. O que eu tenho que lembrar? Quanto mais próximo do Sol, mais rápido está o planeta. Quanto mais afastado do Sol, mais lento está o planeta. Então ele fala aqui na letra A de amor ardente. Fala assim, cara. Maior velocidade quando se encontra mais longe? Não. Aí ele está lento, né? Quando você está longe, maior a intensidade da força que faz com que ele gira é menor.
Maior velocidade quando se encontra mais perto do Sol? Exatamente, é o que nem o amor, né? Quanto mais perto, mais forte é a atração entre os corpos. Olha só. Letra B, de beijo selvagem, do tipo que arranca a língua e chupa o sangue. Então, galerinha, fechou. Vamos ficar, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.